Graça e paz, amados e amadas, aqui é a Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías capítulo 32. E os primeiros versículos são versículos tão gostosos. Veja só, vai falar sobre o reino do amor e da justiça. Então vai dizer que eis que um rei vai reinar, de acordo com a justiça e retidão. O que mais se espera de um governo, gente? Espera que o governo exerça o que? Retidão, exerça justiça. É tudo que a gente espera dos governantes, né? E que eles governem conforme o direito correto de cada um. Então a palavra aqui está dizendo que vai haver um dia disso. Nós vamos ver, nós temos que exercitar nossos olhos da fé, mas nós sabemos que não vai ser nesse mundo, e sim no mundo que há de vir. Né? Mas diz aqui que haverá um reinado de acordo com a justiça e retidão. Quando Jesus veio, ele veio trazer esse reinado. Você vê que Jesus não veio assim querendo mostrar que uma ala estava com a razão e a outra não estava. Sim, ele chamou a atenção dos religiosos, porque os religiosos impunham um monte de leis, de regra para as pessoas e eles mesmos não cumpriam e eles se achavam ainda o dono do saber. Mas nós vemos que o Senhor, ele o que? Assentou ali comeu junto com os pescadores, ele esteve junto com as prostitutas, ele não fez acepção de pessoas. Ali ele não estava só para apontar o dedo, como ele disse para aquela mulher adúltera: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Hoje a primeira coisa que nós temos é apontar o dedo para outras pessoas. Nós queremos sim um governo que reja com retidão, com justiça, mas quanto nós também fazemos isso, né? É tão fácil a gente apontar o dedo para aquelas pessoas que não estão corretas conforme os nossos olhos e conforme as nossas fortalezas. Por que eu estou dizendo fortalezas? Vamos supor, se eu tenho uma disciplina muito grande alimentar e outra pessoa não tem essa disciplina alimentar, então é muito fácil apontar o dedo para essa outra pessoa, porque eu tenho essa força dentro de mim. Mas eu tenho outras fraquezas. Então isso não nos dá o direito de julgar, sabe? Por isso que a palavra fala para a gente considerar sempre o outro superior a nós. Quando a gente considera o outro superior a nós, não ficamos julgando e dando palpite. Quantas vezes nós estamos ouvindo uma pessoa e mal ela termina de falar, nós queremos dar a fórmula do sucesso ou dizer como nós fizemos. Quando nós fazemos isso, nós estamos mandando a mensagem para a pessoa que, primeiro, nós não a ouvimos no sentimento, na empatia, e segundo, que nós temos a solução para ela e que a nossa experiência é mais importante. Isso também não acolhe o coração do outro na justiça e na retidão. O Senhor Jesus poderia ter falado um monte para aquela mulher adúltera, mas ele só disse uma palavra: eu também não te condeno. Ele não tinha pecado, Jesus. Ele poderia tirar a pedra, mas ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Eu estou te dando uma outra oportunidade de viver. E também quando ele conversou com aquela mulher samaritana, dizendo: eu sei que você já teve tantos maridos e o que você tem não é seu marido e você está com sede. Então ele adentrou ao coração dela, falando: olha, você está com sede e eu posso te dar água que você nunca mais terá sede. Não vai ser os maridos que você está tendo que vão matar a sua sede. Então Jesus ali não julgou ela. Ali o Senhor ainda deu a oportunidade dela ser o quê? A emissora da palavra ali em Samaria, de falar e chamar as pessoas para ouvirem o Senhor. O Senhor deu oportunidade para ela para isso, para levar as pessoas a verem quem era o que dava água que nunca mais teria sede. Então você percebe que o nosso coração é um coração realmente orgulhoso, voltado para a parte do egoísmo.
Por isso que cada vez mais, conforme nós vamos limpando o nosso coração, nós vamos deixando o Senhor adentrar nele, nós vamos ficando com sentimentos mais puros, mais singelos. Não vamos nos ofendendo tanto, porque quando o outro faz uma ofensa, nós vamos percebendo que o outro está doente internamente. Então aqui quando diz que o rei reinará de acordo com a justiça e retidão, nós vamos ver agora no versículo 2 que vai dizer que cada ser humano vai ser um esconderijo contra o vento, contra a tempestade. Será uma corrente de água plena quando alguém está num terreno muito árido e com sede. E será uma sombra quando alguém estiver ali naquele sol escaldante. Então é isso que eu acabei de falar. Quando o teu coração e o meu coração estiver cheio desse amor, dessa justiça, dessa retidão. Por isso que o reino do Senhor, o reino de Deus é justiça, paz e alegria, porque a justiça, a retidão traz a paz, e a justiça e a retidão e a paz traz alegria. Então, o versículo 2 é tão lindo, porque vai falar que cada ser humano, cada pessoa vai ser o esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade. Então, cada ser humano vai ter o amor enraizado no coração dele. Não vai ter julgamento, não vai ter injustiça, pelo contrário, vai abrigar. Você já teve ocasião que você estava na rua e ia começar aquela tempestade e você não via a hora de chegar em casa? E você se apressou para chegar em casa, ou você já foi pego de surpresa numa tempestade na rua? Certa vez eu estava dirigindo e quase meu carro foi levado pela enchente. Deus abriu uma porta ali que eu atravessei o canteiro atrás de um ônibus e subi uma ladeira. Foi questão de minutos que eu não fui levada ali pela água. Então eu no meio daquela tempestade ali não sabia para onde ir com o carro. Isso ainda estava dentro do carro. Quantas vezes a gente está no meio e a gente quer o quê? Um abrigo. Então o Senhor está dizendo que vai chegar o tempo que cada ser humano vai ser abrigo para o outro quando estiver na tempestade. Imagine também, você já teve uma sede enorme e ali com aquela dificuldade de arranjar água. Talvez a gente nunca passou por tal experiência, né? Talvez a experiência de uma tempestade, sim. E talvez a experiência também de estar naquele sol escaldante e você querendo uma sombra. Quantas vezes eu estou andando, né? Na rua e tá aquele sol e eu vou na beirinha, assim, dos muros da rua para pegar aquela sombrinha mínima que existe. E quando a gente encontra uma sombra maior, a gente não quer sair ali de baixo. É isso que o amor traz. O amor, a justiça, o reino de Deus dentro de nós nos leva a isso, a ser sombra para as pessoas, a ser abrigo, a ser água, né? Então, vai chegar um dia isso que é o reino do amor e da justiça. E vai dizer o versículo 3, então os olhos dos que podem ver não mais estarão fechados, e os ouvidos do que podem escutar se abrirão para ouvir. Amados, quantas vezes nós temos olhos, mas não vemos, nós temos ouvidos, mas não ouvimos. Hoje, a maioria das pessoas, e nós também, não vemos muitas vezes o que está diante dos nossos olhos. Quantas vezes eu me deparo com coisas que o Senhor abriu meus olhos para ver e eu falo, meu Deus, quanto tempo passou e isso estava diante de mim e eu não enxerguei. Então, quanto mais nós temos intimidade com o Senhor, abrimos nosso coração e também permitimos nos conhecer nossas feridas, permitimos um trabalho terapêutico cristão, aonde pode se trabalhar ali na presença de Deus nossas feridas, nós vamos começando a ouvir como se fosse tirado um tampão dos nossos ouvidos, e nós vamos começando a ver como se tivesse tirado uma trave dos nossos olhos, um véu dos nossos olhos. Isso vem acontecendo na minha vida desde quando o Senhor permitiu que eu começasse a ser curada interiormente. E hoje essa é a minha missão, como psicoterapeuta cristã, ajudar você a ouvir, tirar esse tampão, tirar esse véu que está aí sobre os seus olhos.
E se você não tem condições de fazer um processo terapêutico, porque eu sei que não é fácil ter recursos para isso, mas tem um outro caminho. Existe a comunidade Mulheres com Propósito, um valor irrisório para todo o benefício que tem ali. E ali você vai ter essa oportunidade dos seus olhos serem abertos, seus ouvidos abertos, e você tocar mais na presença de Deus, tocar mais no amor de Deus e tocar mais e no autocuidado, porque você vai abrir um coração de automerecimento. E esse automerecimento não é porque você fez alguma coisa, mas é porque Cristo fez por você e agora você está aberta para ser essa recepção. E aí, você cada dia mais vai ser esse ser humano que vai ter sombra, que vai ter abrigo, que vai ter água, porque vai transbordar de você. Veja o que diz o versículo 4. O coração dos irrefletidos procurará adquirir a sabedoria. Então, aquelas pessoas que tinham um coração que não parava para refletir, não parava para contemplar, só vivia no automatismo. O automatismo da vida endurece o coração. O automatismo da vida traz doenças para o coração, doenças para a alma. Mas aqui o coração deles vão ser curados e eles vão procurar a sabedoria e vai achar a sabedoria. Amados, a sabedoria é Cristo. E também Deus deu sabedoria para Salomão, para as coisas práticas para governar um reino. O Senhor quer dar sabedoria para nós, termos práticas para o que? Reger a nossa vida, reger as nossas emoções, amar verdadeiramente o próximo, não entrar em relações tóxicas, só entra em relação tóxica quem já está intoxicado. É tão fácil falar do narcisista, é tão fácil falar do agressor, mas aquele que se envolve com o agressor, com o narcisista, aquele que é um dependente emocional, ele está intoxicado e ele precisa ser liberto, limpo, livre. Ele tem que deixar de ser escravo. Mas as pessoas entram na posição de vítima e o ruim é o outro. Sim, os feridos ferem. E a vítima, ela lá no íntimo não se acha merecedora do grande amor de Deus. E por isso ela se põe e se permite ser uma posição de vítima. Então aqui os irrefletidos vão procurar sabedoria, a sabedoria que é Cristo, a sabedoria para o viver, e vão ficar desintoxicados. A língua dos gagos falará em pleno desembaraço e com clareza, aquele que tinha dificuldade de se expressar, aquele que gaguejava, aquele que não tinha expressão verbal, ele vai estar conseguindo expor aquilo que está dentro dele. Tá? Já não se chamará nobre ao tolo, nem dirá ilustre aquele que é trapaceiro. Quer dizer, não vai mais se bajular as pessoas. O nobre é aquele que é generoso. O nobre é o generoso e muitas vezes, né? A pessoa chama alguém, o tolo, ele é uma pessoa assim, assada, porque tem medo dele, tem medo do trapaceiro, então acaba bajulando, mas não mais haverá isso. Então, do versículo 1 ao versículo 5, nós vimos o quê? O reino do amor e da justiça. E agora, versículo 6, 7, 8, nós vamos ver uma comparação entre o ímpio e o nobre. Lembrando que o ímpio é o insensato. O insensato, ele profere tolice, ele não busca sabedoria, ele não busca aprender com as coisas da vida. Pelo contrário, ele vai o quê? Trapacear. Então, ao insensato, ele vai proferir o quê? Ele vai falar o quê? Tolices. E o seu coração vai praticar toda sorte de iniquidade. Ele vai agir impiedosamente, alerdando disparates contra Deus, deixando o faminto sem alimento e privando o sedento de matar sua sede. Quantas vezes
Você já deve ter tido essa experiência, eu já tive essa experiência 3 vezes, de ligarem para minha casa como se fosse um parente meu. E até certa vez achei que era meu sobrinho, por conta que eu tinha passado por um processo cirúrgico, então achei que era ele. E até disse o nome dele e conversei com a pessoa uns 10 minutos. Até quando ele me fez as solicitações, eu percebi que não era meu sobrinho. E eu falei, você me liga daqui, filho? Eu falei, você me liga daqui uns 10, 15 minutos que eu vou ver? Aí ele ligou novamente. Quando ele ligou, eu falei, olha, antes, filho, chamava filho, antes, filho, de eu falar o que eu vou te emprestar, eu vou fazer uma oração com você, tá bom? Aí a pessoa desligou. Então, as pessoas, elas usam de artimanhas, e eu falei no telefone, ai, que bom que você ligou, tá? A tia acabou de passar pela cirurgia, obrigada por você ter ligado. Então, ele viu que eu estava numa fragilidade, o outro lado da linha, falei do meu estado, tudo. Então, eles o que? Eles não estão nem aí com o outro ser humano, eles querem apenas extorquir, tá? E eles usam a habilidade, a inteligência, o potencial para extorquir, tá? E eles vão deixar o quê? O sedento mais sedento e o pobre mais pobre. E as artimanhas deles e o caráter é maligno, tá? E eles vivem no núcleo, num ambiente aonde eles vão o quê? Desenvolvendo mais a malignidade. E o pobre vai ficando indefeso, ainda mais num país onde a gente tem tantas fake news, onde a gente tem tantas inverdades e tanta desinformação. E o pobre cada vez vai ficando mais pobre de todas as coisas, de informação, de saúde, vai ficando mais cheio, vai ficando desinformado da verdade, né? E quanto ao homem nobre, lembra, o nobre é aquele que tem o coração generoso. Eles têm o nobre são todos os seus desígnios apresentados a Deus. Graças aos feitos do nobre, permanece íntegro e firme. Sabe, amados, quando a gente olha assim, como a gente vê muitas notícias ruins, a tendência é a gente achar que tem mais ímpios do que bons. Mas se você olhar no seu dia a dia, na sua convivência, tem mais pessoas nobres do que ruins. Agora é óbvio, nós vamos ver que também existem pessoas fofoqueiras, maledicentes, e muitas vezes pode ser nós mesmas, tá? Agora nós vamos ver a partir do versículo 9 ao versículo 14, falando das mulheres de Jerusalém. Vai falar diretamente com elas, dizendo essas mulheres de Jerusalém que elas estão sossegadas, elas pondo de pé e ouve a minha voz, filhas cheias, então elas vão ser chamadas de mulheres sossegadas, mulheres cheias de arrogância, que não dão ouvidos à palavra do Senhor. Sabe por que elas não dão ouvido? Porque elas estão sossegadas e abastadas, esperando a colheita que virá. Então, provavelmente, essas mulheres com quem está falando não é a mulher do povo, são mulheres de pessoas mais abastadas, aonde ali tem os seus servos, seus escravos e tem as plantações. E elas vivem ali tranquilas e agora aguardando a próxima colheita, né? Então, elas vão estremecer, porque elas vão ser pegas totalmente desprevenidas. A soberba delas vai ser despojada, elas vão se sentir... O versículo 11 diz assim, despojai-vos, despivos, cingi-vos os vossos lombos com roupa de lamento, porque quando elas se vestiam bem, e nesse momento elas vão tirar suas vestes de linho puro, as suas vestes de púrpura, e vão pôr vestes de saco, vestes de lamento, porque o que? Elas vão bater no peito por causa dos campos destruídos. Então, hoje se perdeu um pouco, né, esse ritual, mas somente no Oriente Médio eles batiam muito no peito, quando assim
as coisas estavam ruins, quando acontecia algo, rasgava-se a parte da veste e colocava-se pano de saco. A mesma coisa quando alguém falece, a tendência é nós usarmos a roupa preta. Hoje também já não tem tanto, mas se vestia somente os entes queridos da pessoa. Muitas vezes ficava um mês, um período, só usando roupa escura, demonstrando o quê? O seu lamento e a sua tristeza. E por que tudo isso vai acontecer? Isaías está dizendo que vai vir ali o Senaqueribe, o rei da Assíria, e ele vai sitiar Jerusalém. E os campos ficavam o quê? Os campos ficaram fora da cidade, né? Dentro da cidade era mais uma área mais comercial, a casas ali, mas a parte realmente aonde havia as plantações ficavam fora da cidade. E os inimigos, nesse caso, lá o exército do Senaqueribe, os inimigos, e quando que eles vinham atacar? Eles vinham atacar geralmente na época da colheita, porque eles vinham já da sua terra distante. Eles não tinham tanto mantimento para manter o mantimento com eles até ali. Então, quando eles chegavam ali na cidade, eles chegavam no momento aonde a cidade ia colher os seus frutos. E ali eles iam o quê? Pegar todos esses frutos, se alimentar e fazer um estado de sítio para que ninguém entrasse e saísse da cidade. E dessa forma a cidade ia se render por fome, por sede. Então essas mulheres aqui, elas vão estar a ver as vinhedos dela todo destruídos, tá? E aquilo que é a terra que era lá fértil vai estar infestada de roseiras bravas, de espinho. Então o que isso nos mostra? É a confiança no dia a dia. Muitas vezes nós, por estarmos uma pessoa que passa no concurso, ou pais que têm filhos que foram conduzidos, que estão bem profissionalmente, isso, aquilo. Então, eles confiam muito naquilo que vem. Hoje, o que eu vejo, e eu também passei por isso, a gente faz uma economia danada, se desgasta tanto para dar um ótimo estudo para os nossos filhos dentro das nossas possibilidades. Mas nós não preparamos nossos filhos emocionalmente para a vida. Por quê? Porque ninguém também nos preparou e nós não sabíamos, e isso não se aprende na escola. Né? Então, essas coisas, depois se sofre tudo isso porque coloca confiança aonde não deve colocar. Então, aqui o Senhor está nos fazendo esse alerta, tá? E aí depois nós vamos ver já no final, dizendo sobre o versículo 15 ao 20, o derramamento do Espírito, que vai dizer até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, o deserto seja transformado em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta. O direito habitará no deserto e a justiça viverá no campo fértil. O fruto da justiça será a paz, olha só, e a obra da justiça proporcionará tranquilidade e seguranças eternas. Eu estou lendo na tradução King James, tá, amados? Então, aqui nós tivemos o derramamento do Espírito no dia do Pentecostes. Mas nós vamos ter o derramamento do Espírito nessa vida que aqui se está dizendo, quando vier o novo céu e a nova terra, aonde disse lá o reino do amor e sua justiça que nós acabamos de ver do versículo 1 ao versículo 5, que diz também aqui no versículo 17, o fruto da justiça será a paz, um governo que governa com justiça vai gerar paz, e a obra da justiça proporcionará o que ao povo? Tranquilidade e seguranças eternas. Então, a nossa segurança não está como essas mulheres aqui de Jerusalém, a segurança delas estava na colheita, por elas ali viverem sossegadas, por acreditarem já que tudo para elas estava normal. Não, para nós vivemos pela fé. Pela fé. E aqui diz, o meu povo viverá em regiões pacíficas, com moradas seguras, em lugares tranquilos, de paz e repouso. Amados, hoje ainda isso não é realidade na nossa vida, mas nós podemos cultivar esse reino de amor e de justiça no nosso coração. Tem um hino, um corinho que eu gosto tanto, um cântico que diz que as coisas podem estar tudo errada do lado de fora, mas dentro de mim eu vou estar bem.
Porque nós não podemos viver pelo que nós vemos e nem pelo que nós sentimos. Nós temos que viver pela realidade que Deus em nós é e pela identidade que foi formada em nós por meio de Deus. E a autoestima também, tá? Porque saiba que a autoestima é formada de fora para dentro, mas depois nós aprendemos que a verdadeira autoestima é formada de dentro para fora, precisa ser reconstruída, e quando ela é reconstruída, nós já vamos vivendo a prévia da realidade do reino dos céus no nosso coração. E vai dizer aqui, o meu povo viverá, nós vimos o 18, finalizando. Embora a floresta seja arrasada pelo granizo, quando a saraivada vier e a cidade seja nivelada ao pó, serei felizes, semeando junto das águas puras e generosas, deixando andar livres os bois e os jumentos. Quando ele fala aqui nesse versículo, embora a floresta seja arrasada pelo granizo, quando a saraivada vier e a cidade seja nivelada ao pó, tudo nivelado, né? Serei felizes. Quer dizer, mesmo quando o Senhor vier e nivelar tudo, destruir tudo, nós vamos ser felizes, porque aí nós vamos ter o reino dos céus vindo até nós. Só que hoje o Senhor nos chama para viver esse reino no nosso coração. Hoje a grande batalha não está fora de nós, está no nosso interior. Então, amados e amadas, vamos permitir que Deus trabalhe fortemente no nosso interior. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.